Vamos falar com a doutora Fernanda Miniti agora, que ela vem trazendo atualizações sobre aquele tema que vai e volta, a revisão da vida toda. Antes de mais nada, doutora Fernanda, seja muito bem-vinda ao nosso programa. Bom dia, obrigada. Bom dia a todos os ouvintes do programa Farol de Limeira, mais uma segunda-feira, conversando sobre direito previdenciário e hoje, como bem dito, trazendo atualizações sobre a chamada revisão da vida toda, que muito se fala, as pessoas aguardam essa decisão e esse processo impacta a vida de muitas pessoas. E agora com boas novidades, o tema vai e volta, mas surge agora novamente uma esperança ao aposentado. Vamos explicar um pouco mais, doutora. Então, como é que ficou? Foi mais favorável aos aposentados essa nova decisão? Isso, vamos lá. Vou recapitular aqui um pouco o que acontece para as pessoas entenderem. No dia 9 de março desse ano corrente, houve o ministro Nunes Marques, ele fez um pedido de destaque na revisão da vida toda. E o que significa isso e por que eu estou trazendo isso? Que eu vou chegar no que aconteceu no dia 9 de junho. Então, no dia 9 de março, depois de toda a votação encerrada, completa da revisão da vida toda, que ficou estipulada em uma votação de 6-5 favorável para o segurado, depois de todos os ministros terem votado, um pouco antes de acabar, de finalizar todos os procedimentos, o ministro Nunes Marques foi e pediu destaque. Isso já conversamos, já foi matéria noticiada, enfim. Isso o que acarretou? Isso acarretou que houvesse novo julgamento, sendo zerada a votação e levando esse processo, porque o processo da revisão da vida toda ocorreu de forma virtual, no plenário virtual, levando a debates para o pedido de destaque, portanto, ele se trata para levar o processo para julgamento no plenário presencial, tendo novos debates. Tá bom. Então, isso ocorreu e aí aquela toda expectativa de todo mundo, a comemoração de que o STF tinha julgado procedente, todo mundo ficou decepcionado e houve uma grande frustração, porque com o pedido do Nunes Marques, essa votação vai ser reiniciada. E isso foi visto com maus olhos, porque foi interpretado como uma manobra para poder ter uma diferença de votação ali, já que todos os ministros já haviam votado. E o que aconteceu? Nisso, a OAB entrou com questões de ordem e foi muito questionado e essa hipótese de, após a votação, se pedir o destaque e reiniciar um julgamento. Tudo bem, aí o que aconteceu agora, semana passada, no dia 9 de junho, o que foi decidido? O STF decide que o ministro aposentado, o voto de ministro aposentado, ele é computado no caso de destaque. Então, isso vai implicar diretamente na revisão da vida toda e em outros casos também em que tem pedido de destaque. Isso é importante porque o que estava acontecendo com a revisão da vida toda era o seguinte, que como o ministro Marco Aurélio ele foi aposentado e no lugar dele entrou o ministro André Mendonça, e o ministro Marco Aurélio votou favorável à revisão da vida toda. E como foi dito, foi uma revisão que ficou muito apertada, foi 6 votos favorável aos aposentados contra 5. Então, um voto modificando já modificaria o cenário inteiro. E, então, com o destaque, novo julgamento, o ministro Marco Aurélio não mais votando e o novo ministro votando no lugar dele, esse voto provavelmente seria alterado e ficaria o placar modificaria para o INSS. Mas aí agora, através da questão de ordem, o próprio Supremo decidiu que o voto de ministro aposentado em pedido de destaque, ele deve ser mantido. Então, o voto do ministro Marco Aurélio, que julgou favorável à revisão da vida toda, ele deverá ser mantido, e aí
se todos os ministros mantiverem o posicionamento que eles julgaram, a tendência é que o tema 1102 seja confirmado e julgado procedente, a menos que algum outro ministro mude o posicionamento do voto. Mas o que maior causou impacto, estranheza, que as pessoas ficaram em indignação foi o fato de, através deste procedimento, se anular um voto, se anular não, né? Não computar o voto de um ministro, que era no caso Marco Aurélio favorável, para computar o voto de um ministro que se sabe que provavelmente julgaria contra. Então, isso foi... o INSS não permitiu por questão de... O INSS, desculpa. O STF não permitiu por questão de ordem e manteve e vai manter o voto de ministro aposentado, ainda que em pedido de destaque. Então, claro, vai ser novamente o julgamento, vamos aguardar, mas agora já com outro viés. Então, a revisão da vida toda está uma grande briga, vamos colocar assim, judicial, porque todas as partes estão envolvidas, mas agora, novamente, a notícia é boa. Bacana, bacana. Será tema de seu artigo também, né, na próxima edição da Tribuna de Limeira. Tá bom, nós vamos seguir aqui com o nosso bate-papo. Doutora Fernanda, tá vendo? Alguém tem que trabalhar, né? A senhora é no seu escritório e ela lá em Nova York, né? Mas mais uma vez, muito obrigado, doutora Fernanda. Até a próxima, então. Eu que agradeço. Obrigada, Roberto. Uma boa continuação de programa.